Vou falar para vocês de São Mateus, capítulo 27, versículo 27. Logo a seguir, todos os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ou seja, foi uma humilhação de Cristo, uma humilhação. Eles humilharam o Senhor Jesus de uma forma grandiosa aqui. Eles judiaram de Cristo. Mas vocês acham que isso mudou o que Cristo sabe sobre ele? Se vocês acham que ele veio aqui com um propósito? Você acha que isso que aconteceu, essa humilhação, mexeu com o propósito dele? Não, ele sabia para que ele veio. Ele sabia, ele era algo que já estava premeditado, né? Porque eu vou explicar para vocês o que é um nazireu. Ele era uma pessoa na qual não tinha um livre-arbítrio como todos nós. Ele sabia qual seria o seu fim. Ele sabia que o que ele deveria fazer para que acontecesse o fim na qual ele foi convocado para ter. Então, o propósito dele já era esse, de ser humilhado, de ser pisado, mas deixar um exemplo para todos nós. Ele não sofreu aquilo tudo para ser esquecido, mas ele sofreu aquilo tudo para ser lembrado. Por isso que nós estamos falando sobre ele nesse momento, falando sobre Cristo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o próprio Filho de Deus e ele estava aqui para um propósito na qual o Pai tinha designado a ele. Todos nós estamos aqui também para um propósito, a qual o Pai nos designou. E esse propósito que a gente nos encontrou foi depois de Cristo. Porque antes de Jesus Cristo, o homem era pisoteado, era sofrido nas mãos daqueles que se diziam homens de Deus que estavam diante do povo, na qual eles utilizavam e o povo trazia o fruto dos seus trabalhos e levavam para eles e eles dividiam entre si. Era uma espécie de comércio daquela grande empresa que seria aquela nação. Eles utilizavam dos dízimos, seriam os 10%, e o povo eram escravizados dessa forma. Mas Cristo, a hora que ele veio trazer um entendimento para o ser humano que aquilo que eles estavam passando, aquilo que estavam é, vivendo, não tinha nada a ver com o propósito de Deus para eles. Mas Cristo veio trazer uma ideia de qual eles não poderiam ser escravizados por ninguém. E que o reino de Deus, o reino dos céus, estava dentro deles. E através desse reino que estava dentro deles, é que se manifestava algo fora, como se pedir para um monte precipitar contra o mar se fará. E se você estiver doente e você crer que você está curado, assim será. A maneira que Cristo nos trouxe esse entendimento, o homem até hoje não quer entender. Ele entrega esse poder para para outros aproveitar deles, às vezes até mesmo, até mesmo em religiões que são uma espécie de suga, é uma espécie de carrapato. A gente que vive em roça é uma espécie de carrapato que quer absorver o sangue, absorver
a parte mais essencial daquele ser. E assim é. Mas se você olhar agora, se você olhar para o evangelho que Cristo trouxe para você, você não é escravo de ninguém. Você não é escravo desse mundo de ilusão, você não é escravo de nada que você está vivendo aqui. Você é somente um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, se você é, é filho do dono que criou tudo isso, que o reino que está dentro de você é dele e que ele está em você e que você é a perfeição dele na terra, e ele mandou o primórdio dos filhos dele para mostrar para você a verdade, meu Deus, esse é um poder valiosíssimo. Não dê esse poder para ninguém te escravizar, para ninguém se aproveitar dessa situação do seu sofrimento. Mas creia, saiba quem você é. Você é filho de Deus e creia que tudo está resolvido.